tem que ser glorificado. Eu já vi gente. Teve gente nos comentários numa das lives que falou: não, mas só Deus ser glorificado? Não é estranho isso? Gente, é uma loucura. Tem gente que fica indignado quando eu falo que só Deus tem que ser glorificado. Só Deus tem que ser glorificado. Outra coisa, a reforma protestante deixou um legado para todos os teólogos, que todo teólogo, ele parte do princípio que ele não é ninguém. Se Deus não se agraciar dele, ele também é um pecador, como qualquer outro. Só isso. O teólogo verdadeiro, ele faz teologia na igreja para a igreja, no meio da igreja. Nenhum teólogo se acha o sabidão. Tem os arrogantão, mas esses aí são tudo gente xarope. Mas, assim, no geral, as exceções não contam. O geral, a regra. O teólogo que foi convertido pelo Cristo. Um teólogo que foi tocado pelo Espírito Santo. Ou ele foi encontrado pelo totalmente outro, como dizia Bruno Forte. Esse teólogo, ele por si só é humilde. Nenhum teólogo acha que ele é autossuficiente. Nenhum teólogo. Esse negócio de dizer que teólogo se acha muito, isso aí, que ele é soberbo, isso é uma prepotência de quem fala isso. Porque para o camarada ser teólogo, primeiro ele foi tocado por Deus, ele é um crente. O teólogo é um crente. É alguém que se batizou, que crê em Jesus. Ponto, já começa por aí. Ele é um salvo. O sangue de Cristo o perdoou. O mesmo sangue de Cristo que perdoou os teus pecados é o mesmo que perdoou o pecado do teólogo. Ponto. Nem mais e nem menos. Agora, uma verdade também que ser dita. O teólogo é alguém humilde que reconhece que não tem o conhecimento. O conhecimento não cai na cabeça dele. Não cai assim do nada, assim, ó, caiu na cabeça dele. Ah, revelado. Não. Ele reconhece que ele não sabe e ele precisa aprender. Então, o que o teólogo faz? Ele precisa montar no ombro dos gigantes. Para montar no ombro dos gigantes, precisa ter metodologia. E onde eu encontro metodologia? Ou num seminário ou numa universidade. Humildade. Sentar a poupança na cadeira e falar, quero aprender. E os professores ensinando. Todo teólogo sentou a poupança na cadeira. Todo teólogo que se preza sentou a poupança na cadeira e falou assim, ó, quero aprender. E fica calado e deixa o professor falar. Esse é o legado que a reforma protestante deixou para nós. O teólogo é alguém que quer aprender. Esse negócio que teólogo que é autodidata, que sabe sozinho, que estudou sozinho, entre ele, na mente dele, narcisismo. Isso se chama narcisismo. O camarada que se olha no espelho e acha perfeito e belo. Não, todo teólogo não é um narcisista. Todo teólogo é alguém que pensa a fé na comunidade. Então ele sabe que não sabe e senta para aprender com quem sabe. Depois que ele aprendeu mais ou menos que ele sabe que nunca vai saber tudo, aí ele começa com muita humildade querer ensinar. O verdadeiro teólogo é assim. Para ensinar, precisa aprender. Para ensinar, precisa aprender. Guarda esse recado para todos vocês. Esse negócio que dizer que teólogo é autodidata, que aprendeu sozinho, que não precisa. Isso aí é Olavo de Carvalho, olavista. Não, aprendi. Eu não gosto das universidades. Eu aprendi sozinho aqui no meu quarto, aqui aprendi. Isso é arrogância. Arrogância e narcisismo. São sinais de psicopatia. O verdadeiro teólogo que tem saúde mental, ele é alguém que senta a poupança na cadeira para aprender. Nem que for um curso livre. Nem que for um curso livre. Eu não tenho nada contra o curso livre. Eu ministro curso livre. Ah, sim, tem os livros do Justo Gonzalez, tá aqui também. É que eu não peguei, mas vale a pena os livros do Justo Gonzalez. Tá bom, Lucas? Pode ler também. Eu indico a leitura do livro do Justo Gonzalez. Tanto a história do pensamento cristão, do Justo Gonzalez, como a história da igreja dele também vale muito a pena. Então, gente, pelo amor de Deus. Então, teólogo é alguém que é humilde. Teólogo não é alguém que é arrogante, que se acha muito. Ah, mas eu encontrei alguém por aí. Então, descarte que não é teólogo verdadeiro. Teólogo sabe que ele é limitado. Tem muita gente melhor do que você. Mas muita gente que bebe muito mais fonte que você. Que sabe muito mais, que tem mais leitura. Ponto, gente. Vamos ter humildade. Sabe? Vou dar um exemplo. No calvinismo, eu sou calvinista. Mas eu não sei nem metade do que o Torinho sabe.
Ponto. Cai na realidade. Entendeu? Cai na realidade. Essa é a realidade. Agora não, você vai ficar querendo achar que sabe mais que ele. Não, não dá, não é assim que funciona. O Luiz Saião sabe hebraico assim de capa a capa. Eu não chego nem os dedinhos meio miúdo do pé dele. O camarada sabe de hebraico. Tinha um professor meu que sabia grego, que eu nunca vou chegar ao grego que ele tem. Meu Deus do céu, o homem sabia muito de grego. O meu orientador no Mackenzie, ele sabia tanto sobre a história da Reforma Protestante que falou: Meu Deus, de onde sai tanta informação desse homem? E ele falava sem olhar no livro, falando assim, ó. Tudo vinha assim, ele falando assim, ó. E o cérebro dele funcionando assim, ó. A gente tem que reconhecer essas coisas. O teólogo verdadeiro tem que reconhecer que tem pessoa melhor do que ele. É assim que funciona. E aí, sabe o que você faz? Bebe da fonte dele. Aprende com ele. É assim que eu faço. Quando eu encontro alguém muito bom, eu falo, eu quero aprender com esse camarada. Esse camarada é bom, meu. Vou aprender com ele. É assim que funciona. Vocês acham que eu não aprendo com um monte de erudito por aí? Você acha que eu não aprendo? É assim que funciona, tá? Isso, então, esse negócio de teólogo que é arrogante, soberbo, isso aí é uma falácia da internet. E é uma coisa que está contaminando a igreja que eu frequento. Que todo mundo pensa que o teólogo é alguém muito soberbo, muito arrogante. Para com isso é pataquada. Tá bom? Pois bem, a reforma nos deixou vários legados. E ela é de suma importância, você precisa aprender sobre ela, ler sobre as coisas, sobre a reforma. Porque sem ela, o pentecostalismo não existiria. De alguma forma, nós somos uma ramificação do protestantismo. Não tem como negar isso. Ponto. Eu já vi gente negando. Negando porque nunca leu, nunca estudou. Aí quando você vê que a pessoa nunca estudou, você até perdoa. Mas quem estudou falando isso é desonestidade intelectual. Tá? É desonestidade intelectual. Você é descendente, você é oriundo da reforma protestante. Então, quando hoje, numa data de hoje, você tem que comemorar. Porque sem ela nem você existia. Como cristão reformado. Provavelmente você seria um católico. Tem alguma coisa contra o catolicismo? Não. Tem muito teólogo católico fantástico. Essa não é a questão. A questão é que, se você é protestante, pentecostal, você deve a Lutero, a Calvino, a Beza, a Melancto, a Zwinglio e assim por diante. Tá bom? Então, te deve muito a esses camaradas, tá bom? E é assim que funciona a vida. Não tem muito. É, é, não tem muito o que se dizer. Então, vale muito a pena reconhecer que a reforma protestante foi um grande legado para nós pentecostais. Para nós da congregação, para nós da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é amor e assim por diante. Nós somos um legado. Eles deixaram um legado para a gente. Nós somos fonte, nós bebemos da fonte deles. Nós consumimos boa teologia a partir deles. Então não tem nada errado com a reforma protestante, não tem nada errado com os reformadores. Para com essa palhaçada que tá tendo na internet. Porque os reformados são pentecostais, os reformados não tem nada a ver com nós. Tem gente que é doida, não vai no embalo dos doidos da internet, que doido não sabe o que tá falando. Gente. Nós somos devedores deles, tá bom? Outra coisa que aí eu quero falar aqui, vai ter alguma coisinha que vocês vão entender. Falar parábola. Deixar uma coisa clara aqui. Eu respeito todos, sempre respeitei, sempre vou respeitar os irmãos de ministério da igreja que eu frequento, a autoridade eclesiástica. Eu respeito. Eu tenho muitos amigos meus que são do ministério, então eu devo mais respeito ainda. São amigos meus que cresceram comigo. E por respeitar, é que eu tô pensando aqui, falar aqui com palavras ponderadas para não alterar a minha voz, mas por respeitar, eu quero ensinar algo para vocês, tá bom? Isso aqui também é para o que eu vou falar agora também serve para os irmãos de ministério. Existe uma fantasia que se criou no nosso meio de que o teólogo não vive a prática. Não, quem estudou teologia não vive a prática. Isso é de uma bobeira, de uma falácia que não tem tamanho.
todo seminário, ele produz pastores para pastorear a igreja, para cuidar de igreja. O seminarista, o que está estudando teologia e depois filosofia, ele estuda para conhecer o campo missionário, a igreja. Tem professores, amigos meus, que dão aula no seminário comigo, que agora eles estão terminando agora mais um processo e eles vão para fazer missão no meio ali de uma aldeia, vão fazer missão. Uma aldeia indígena, vão fazer missão. Eles aprenderam a língua dos índios lá. Você tá entendendo? E eu que nem falo português direito, os camaradas, além de falar bem português, os caras sabem a língua dos índios, fizeram uma tradução lá da língua dos índios, a Bíblia para a língua dos índios, então ensinam os índios na língua deles, a Bíblia. Você vem falar para mim que isso não é prática? Porque a metáfora que é utilizado é: os teóricos não sabem de nada, é como um amansador de burro. Ele só sabe a teoria, mas se colocar ele no burro, ele não vai saber amansar o burro. É equívoco. Equívoco. Longo equívoco. Não necessariamente. Primeiro, assim, eu não gosto muito dessa metáfora, porque eu não quero comparar a igreja de Cristo com burro. Ninguém da igreja de Cristo é burro. E nenhum teólogo também é burro. Então, essa metáfora ela é meio pobre. Mas vamos usar ela. Todo teólogo, ele tem a teoria, por isso que os teóricos, não, ele tem a teoria para colocar na prática. Teoria que não é colocada na prática não é teoria. Toda teoria ela nasce com uma teoria, mas ela tem que ser comprovada na prática. Por isso que o teólogo ele faz teologia na igreja, no meio da igreja e para a igreja. Porque é na igreja que você vai ajudar todo esse conhecimento teológico que você tem. Quando você vê um pregador pregando pelagianismo, você fala, pelagianismo, pregando subordinacionismo, falando que Jesus é subordinado ao Pai. Você fala, opa, heresia. É lá na igreja que você vai exercitar isso. Não é no mundo. Não é no mundo. Então, o teólogo é alguém que é da prática. Vou dar um exemplo. Eu sou teólogo, mas eu já preguei na favela. Eu já preguei para traficante. Já colocaram a arma na minha cara. Eu já subi o Morro do Turano. Morri de medo, mas subi. Aqui nas favelas aqui da minha região, eu já entrei em todas. Se é para falar gíria com os manos lá, é rapidão. É rapidão. Troca ideia com eles tranquilo. Porque não adianta ser só teoria, tem que ser prática. Teólogo, ele quer ver na prática. E eu já enfrentei o dia a dia já. Ninguém sabe, mas já preguei várias vezes em locais que abrigam as pessoas que querem sair das drogas. E o mais bonito é que eu já vi 3 ou 4 pessoas dessas não só sair das drogas, mas crer em Jesus Cristo e ser convertida. Estava pregando um desses locais, lembro como hoje. Estou pregando a palavra de Jesus Cristo. De repente, 2 caem de joelhos, confessando seus pecados e crendo em Jesus Cristo. Teólogo faz isso na prática. Esse negócio de teólogo que fica lá no mundinho desse é uma fantasia que se criou. Teólogo vê na prática, do dia a dia, ele vai para enfrentar. Se você vir aqui na minha casa, que eu sou pobre, eu não tenho carro. Porque o teólogo também ele pode ser rico, mas também pode ser pobre. Igual no meu caso, eu sou pobre, eu não tenho um carro. Eu nunca tive carro na minha vida. Agora, o dia que se você quiser passar aqui na minha casa e falar, Clebão, bora levar a cesta básica para lugar, eu junto minha graninha, eu te ajudo a levar a cesta básica. Bora? Eu falei assim para minha esposa, quando teve a tragédia do Rio Grande do Sul, eu adoraria que alguém me convidasse para esse lugar, porque eu não conheço ninguém, mas eu adoraria que ir lá. Eu não sei nadar, eu acho que eu ia morrer afogado lá, mas eu ia. Porque não adianta ficar aqui na TV, porque eu fiquei na TV vendo e chorando. Vendo aquelas pessoas perdendo casa, perdendo tudo, e eu fiquei chorando aqui. Você acha que eu não queria estar lá? O teólogo vive a prática do evangelho. O teólogo chora com os que choram. E se alegra com os que se alegram. Esse negócio de teólogo que não sabe fazer a prática, isso é bobeira. É bobeira. Outra coisa, teólogo não é santo. Teólogo não vive a santidade. Isso é outra fantasia. Teólogo que é convertido, a santidade. Satanás vai
tentá-lo 24 horas, pode ter certeza disso. Mas Jesus Cristo o guardará e ia fazer uma preservação dele até o final. A obra que Deus começou, ele há de terminar, como o apóstolo Paulo disse. Esse negócio de teólogo não vive santidade, teólogo não ora. Esse dia eu estava numa live, no podcast, aí a pessoa escreveu assim: esse Kleber pregando, ele deve ser só letra. É bobeira, nunca me viu pregando. Nunca me viu pregando. É um pobre coitado quando escreve. Nunca me viu pregando. Sou pentecostal. Nasci na oração, no movimento de oração, nasci no dia a dia. Vivi isso no dia a dia, da graça do evangelho. Quantas das vezes, igual eu falei para um amigo meu esses dias, o camarada sacou a arma na minha cara. Falou que ia me matar. E eu falei assim: então eu vou sacar a minha também. Eu tô armado. Ele falou: você tá armado? Eu falei: tô, sacar a minha. Eu saquei a Bíblia. Ele falou: o que é isso? Tá de brincadeira? Eu falei: não, tem aqui, essa aqui é a minha arma. Aí quando ele falou: então mostra como que é a sua arma, eu comecei a pregar para ele, anunciar o evangelho de Jesus Cristo para ele. Quero ver se alguém tem coragem de entrar num barraco hoje lá e pregar o evangelho. É muito fácil falar, teólogo não vai nos lugares, teólogo não vive a prática do evangelho. Eu quero ver quanta gente que está andando de segurança. Eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança. Mas se você passar agora na minha casa, agora, falar: vamos embora pregar o evangelho lá na favela, eu vou.